Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a experiência do cliente comparando a pirâmide de Maslow com a pirâmide de Gartner. Gartner é uma referência na área de Customer Experience. Não sai daí, curte nosso vídeo no final e eu já vou passar o vídeo para vocês. O tema experiência do cliente está cada vez mais em alta. E isso tem feito muita diferença nas empresas que estão realmente voltadas e centradas para o cliente. O comportamento do consumidor está mudando, ele exige muito mais agilidade e responsabilidade das empresas com aquilo que elas prometem e elas precisam cumprir. Por isso, cada vez mais, as empresas e os gestores precisam investir em processos e pessoas, dar qualificação para elas, deixar os projetos muito mais simples e ágeis, para fazer com que o cliente fique satisfeito na sua jornada de compra. Se você quer simplificar os processos, é muito importante que você acompanhe a sua concorrência e esteja próximo da sua operação para corrigir todos esses gargalos. O que eu percebo por aí no mercado é que cada vez mais as empresas preferem investir muito mais em campanhas de marketing do que buscar a própria fidelização do cliente. Isso é um erro. Um cliente hoje fidelizado, ele custa em média 7 vezes menos do que um cliente novo. Então, gasta-se muito mais em campanha de publicidade do que efetivamente construir ações para reter ele e manter na sua empresa. Mas quando a gente fala de fidelização, é muito importante que vocês superem as necessidades dele. Fazer o básico todo mundo faz. Você tem que se diferenciar da concorrência, mas para isso você precisa entender o seu consumidor no detalhe, e é isso que eu quero te mostrar agora. Vamos entrar então agora no conceito da pirâmide de Maslow. Ela surgiu na década de 50 pelo psicólogo norte-americano Abraham Maslow, com o objetivo de descrever as fases da vida que o ser humano ou o indivíduo ele tem de conquistas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Todo ser humano tem uma necessidade, e ele elencou esses 5 fatores que são importantes e necessários para a gente conquistar ao longo da nossa vida. A pirâmide ela segue um conceito do mais básico até o mais avançado em termos de conquista pessoal ou profissional. A base da pirâmide está relacionada a toda necessidade fisiológica para que o corpo humano consiga sobreviver. Então nós estamos falando de beber água, de comer, de dormir, de fazer as necessidades fisiológicas no banheiro, por exemplo. Então, tudo isso é o instinto básico de sobrevivência. Você pode perceber, se você está com fome, sua produtividade é muito baixa. Você não consegue se concentrar numa atividade, às vezes você nem consegue começar porque realmente está sentindo fome e precisa sanar essa primeira necessidade. Então, o corpo humano ele responde dessa maneira e é por isso que o ser humano precisa dessas necessidades básicas para conseguir conquistar qualquer outra coisa. Ninguém vai conseguir sair para fazer um passeio legal se estiver com fome, se estiver com sede, Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente se preocupa onde nós vamos dormir, o que nós vamos comer. Então, tudo isso é importante e necessário para o ser humano tomar as primeiras decisões. A segunda é a necessidade de segurança, e é muito mais do que um abrigo. É você ter um emprego, é você ter sua renda, é ter uma família, conquistar sua casa própria, conquistar outros bens materiais que tragam essa sensação de conforto e segurança para você. A terceira são as necessidades sociais, e aí está relacionada a uma parte de sensação de pertencimento e intimidade. Então, isso vai desde a interação com família, com amigos, com relacionamentos amorosos e até grupos que você queira se envolver, por exemplo, grupos da igreja. A quarta são as necessidades de estima, aquela que realmente faz você acordar motivado e buscar os seus sonhos todos os dias. Então são sensações de confiança, de conquista, de realizações, de reconhecimento, seja dos seus superiores, seja dos seus pares, seja da sua família, respeito, toda a autoestima que envolve. Então se nós não estamos bem consigo mesmo, provavelmente a gente não vai fazer bem às pessoas que estão à nossa volta. Então essa é uma necessidade e um ponto muito importante para se manter também hoje em dia, tanto pessoal quanto profissionalmente.
E o quinto e último é a necessidade de realização pessoal. Essa é o topo da pirâmide e é aquilo tudo que você realmente acha que já atingiu na vida e que gostaria de dar um passo a mais. Então, muitas vezes você hoje já conquistou o emprego dos sonhos, já conquistou seus bens e hoje você está disponível para fazer ações de caridade, contribuir com o seu conhecimento e ajudar outras pessoas, né? Ser muito mais independente, proporcionar muito mais estratégia de valores para as pessoas, ter um altruísmo, né? Compartilhar tudo aquilo que você tem com as demais pessoas. Então é o top do top e isso é um processo, uma conquista que vem ao longo dos anos. Para cada pessoa tem uma fase, tem um tempo diferente para lidar, mas o mais importante é a gente buscar isso. Essa é a etapa em que hoje nós vamos buscar sempre os nossos sonhos, os nossos ideais. Então, se hoje eu quero viajar o mundo e eu posso, porque eu tenho dinheiro, então eu estou nessa fase. Por isso é muito importante todo mundo ter sonhos, ter metas, buscar para alcançar isso daí. E o que acontece hoje, né? Cada pessoa estava numa etapa dessas necessidades fisiológicas, né? Mas chegou a pandemia. E a pandemia, ela traz uma série de situações diferentes para cada pessoa. E elas estão realmente, cada uma, reagindo de um jeito. Mas o que se percebe hoje, né? Mesmo que eu estivesse naquela fase de realização pessoal, que já conquistei várias coisas e hoje eu queria, de repente, curtir a minha família, eu vou voltar para um estágio que hoje é o que a maioria das pessoas está vivenciando, que é a segurança. E por que isso? Porque hoje a gente vive uma sensação muito grande, um medo muito grande de regredir ou de não conseguir avançar com os nossos projetos futuros. Então hoje a gente não tem segurança se vai ser infectado pelo vírus, se vai ter saúde, se for infectado, se vai realmente conseguir sobreviver a ele. A gente não sabe se tem UTIs disponíveis, né? Não sabe se temos remédio, se a efetividade da vacina ela realmente é grande ou não. Então eu não sei se eu vou ter uma dificuldade com alguém da família quanto a isso, se eu posso perder o meu emprego. Se eu tenho um negócio, eu não sei como é que vai ficar daqui pra frente, porque de repente o meu negócio está fechado e como é que fica? Eu tenho funcionários para pagar, eu tenho essa é a minha fonte de subsistência, como é que eu vou fazer para viver em cima disso? Então, é um período em que, independente do nível e status social das pessoas, todo mundo está pensando em algum desses fatores. Então, a pandemia mexeu muito com as pessoas. E por isso é que eu quero trazer aqui um link e uma reflexão quando a gente fala da experiência do cliente. Hoje nós precisamos cada vez mais entender e interpretar o comportamento dele para conseguir ser muito mais assertivo. Mas quando se fala do aspecto da segurança, é um ponto muito forte e que tem que ficar frisado. Isso que eu queria deixar vocês bem conscientes de que, independente do produto ou do serviço que você ofereça, né, cada um vai estar linkado com uma etapa do nosso ciclo de vida. Cada vez mais o ponto de segurança vai ser um fator que vai levar aí pelo menos 2 a 3 anos para o consumidor mudar o comportamento dele e atingir outros níveis. E agora, para você entender então sobre a experiência do cliente e linkar com tudo isso que eu estou falando, né? A pirâmide de Gartner, ela é uma nova metodologia que foi aplicada em toda a jornada do cliente para extrair informações da experiência e entender como gerar maior fidelidade para a marca. Então, a Gartner Group, né, a empresa que foi fundada pelo Gartner, ela vem com ela criou esse conceito de pirâmide do mesmo jeito como o Maslow coloca, mas é sobre os estágios de como o cliente, como o consumidor se comporta e como ele gostaria de estar. Então, o primeiro nível, a base da pirâmide do Customer Experience, é a parte de comunicação. Então, é fornecer informações úteis pelo canal certo no momento certo. Então, basicamente, é você ter um site, tem toda a informação, os canais de contato, o seu vendedor estar preparado para responder as dúvidas do cliente e toda a parte necessária
para que ele entenda e compreenda sobre a sua empresa e o produto ou serviço que você oferece. O segundo nível é mais responsivo. Então, hoje a gente resolve o problema do cliente quando a empresa identifica, mas o cliente também já vai identificar. Então, é um processo que demanda muita agilidade, responsabilidade e tentar equilibrar ao máximo para evitar a insatisfação do cliente. Então, por exemplo, eu fiz uma compra pela internet e acabei de notar que até agora não chegou minha mercadoria, está prevista para hoje até 18 horas. E a empresa também já está monitorando e viu que a mercadoria ainda não chegou, ou que de repente nem saiu da empresa. Então, ela resolve o problema assim que ela identifica, porém o cliente vai ser impactado por isso. Então, provavelmente hoje, que o prazo era 18 horas, não vai ser cumprido, e amanhã ou depois de amanhã eu devo receber essa mercadoria. Então, um trabalho que grandes empresas ainda estão tentando ajustar suas operações, e tudo isso é processo e precisa ser corrigido para evitar que o cliente identifique essas falhas. O terceiro nível é um nível de compromisso. Então, nós resolvemos a necessidade do cliente quando ele identifica. É o estágio em que a maioria das empresas estão hoje. Muitas vezes elas não conseguem se antecipar e antever os problemas, e elas só vão identificar isso quando o cliente entra em contato. Qual é o exemplo mais simples disso? Quando o cliente identifica que a mercadoria dele atrasou, e ele entra em contato com a empresa, sinalizando o atraso, e a empresa então vai correr atrás do problema dele. Então, essa é uma situação muito recorrente e é o que coloca hoje as empresas nesse nível, o que gera um certo ainda desconforto para o cliente, porque ele já busca algo além. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Já o nível 4 é um efeito proativo. E isso é o que muitas empresas hoje batalham para que seja um perfil de todos os saques e todos os departamentos que lidam com o cliente. O que é ser proativo? Então, hoje é você resolver o problema do cliente antes que identifique. Então, por exemplo, fiz uma compra pela internet e a hora que a empresa foi separar, descobriu que eu não tenho produto. Então, o que ele pode fazer para evitar que eu descubra isso? Ou ele dá um jeito e busca esse produto em outro lugar, se ele estiver em outras lojas, se ele puder ir lá na fábrica, no fornecedor, solicitar agilidade para o fornecedor, enfim. Identificar e mandar entregar sem que eu nem tivesse ciência dessa situação, ou eu só vou descobrir realmente quando eles entrarem em contato comigo, que seria o estágio 2. Então é muito importante investir em processos e pessoas para que isso literalmente saia do papel e faça acontecer. E o quinto e último nível, que é o mundo ideal, o cenário ideal para as empresas, é o quinto estágio, que é tornar os clientes mais seguros e poderosos. Então, é um nível de evolução que a gente fala. Então, imagina que o cliente fala, olha, eu confio de olhos fechados nessa empresa, que eu não vou ter dor de cabeça com ela. Ela resolve o meu problema e eu não preciso me preocupar. Então, as empresas que estão à frente, que estão buscando esse estágio, elas merecem palmas, porque, mais uma vez, é um estágio muito fora da realidade. Pouquíssimas empresas no mundo conseguem atingir hoje esse patamar. Então, é muito importante, se você buscar essa evolução, você pode ter certeza que a sua clientela vai ser muito fiel. Isso é 99% de chance de acontecer. Então vamos fazer mais um comparativo, né? Se o seu canal de comunicação ele já é falho com o cliente, então você não está conseguindo nem fazer o estágio básico com o cliente. É a mesma coisa que eu disser que você vai passar sede ou passar fome na pirâmide de Maslow. Isso é o básico. E isso significa que a empresa não investe no cliente, ela está mais preocupada com os processos e o posicionamento dela do que efetivamente atender o cliente. No segundo estágio, também ele não é bom para as empresas, né? Isso prejudica muito, porque o cliente é que vai ter que sempre fazer algum tipo de contestação, ou ele vai perceber que existe uma falha na empresa. Hoje, muito mais com essa questão de omnicanalidade, então
Se eu acompanho, por exemplo, as minhas entregas online e eu percebo que hoje é a data de entrega e a mercadoria, por exemplo, nem foi expedida, isso não é bom, né? Eu já sei que vai atrasar e a empresa ainda, né, não buscou resolver o meu problema. Então, investir numa evolução de processos nessa parte vai ajudar você a ir para o terceiro nível. O terceiro nível, ele já traz um pouco mais do cliente no conceito do negócio, não digo nem no centro, porque ele passa a querer ouvir o cliente quando ele coloca um saque para ouvir. Olha, estou com um problema de entrega, vocês ainda não me entregaram, está atrasado. Então eu até ouço ele, mas eu ainda não tenho nenhuma atitude proativa para fazer por ele. Então é um cenário que ali você tem dois fatores. Ou você perde a confiança do consumidor ou você conquista a confiança do cliente. Tudo depende da maneira como você vai lidar. Isso acontece muito e a gente vê. Então, por exemplo, sites como o Reclame Aqui, ele mostra essa tendência. Então, tem muita reclamação, porém a nota pode ser boa e a avaliação e qualificação da empresa ser positiva. Então, ok, ela gera uma confiança nas pessoas, porém ela ainda é muito reativa no ponto de vista do olhar cliente. E isso é que precisa buscar o quarto nível de evolução. Quarto nível hoje seria o ideal, né? Não é o melhor, mas o ideal. É você se antecipar aos problemas do cliente. Então, se você tem um problema contínuo de, por exemplo, furo de estoque, ruptura de produto, você precisa investir mais em softwares, em maneiras e processos de corrigir isso para evitar para o cliente que ele ache que sua empresa está no nível 3. Então, a partir do momento que você está nesse estágio, já gera uma confiança muito maior e faz você se diferenciar do mercado. Como eu disse, hoje a grande maioria das empresas estão no nível 3. Então é muito importante buscar essa evolução e isso demanda investimento e qualificação da sua equipe para conseguir avançar sistemas, processos e pessoas. O último estágio é a empresa que gera total confiança no consumidor ao ponto de ele falar e ele cumprir com o que ele fala. Então, se diz que vai entregar em 24 horas, ela cumpre. O cliente pode ficar tranquilo. Então, se amanhã eu tiver um evento, alguma coisa que eu necessito de uma agilidade, pode ter certeza que a empresa que está no quinto estágio, ela vai ser a primeira, independente do valor que talvez eu tenha que arcar, eu vou consultá-la nessa necessidade. O cliente, nesse momento, ele não se preocupa com o valor, e sim por todo o valor agregado que a empresa oferece para ele. Então, agora que eu consegui te mostrar um pouquinho do Maslow, um pouquinho do Gartner, qual é o resumo que eu quero trazer para você? Verifique o estágio do seu cliente, para que ele te procura, por que ele te procura e o que você oferece. Então, o mais importante agora é minimizar essa insegurança toda que o cliente tem sentido. Então, se você não cumpre o prazo, se ele entra na internet e ele percebe que você não cumpre o prazo, você precisa atuar imediatamente sobre isso. Se o seu canal de comunicação não é assertivo e não é bom, você precisa atuar sobre isso. Então, defina prioridades, defina importâncias, ouça o seu cliente e atue sobre isso imediatamente. Pode existir crise, pode existir dificuldades na área econômica, no país, por exemplo, mas ninguém vai ter dificuldade no negócio se ele atuar sobre ele em cima daquilo que o cliente deseja. Isso é um fato. Então, não existe crise para quem coloca o cliente no centro do negócio. Então, eu espero que você tenha gostado. Faça aqui uma análise, o que você achou, comenta com a gente. Espero muito seus comentários e vamos trocar nossas experiências. Obrigada, até o próximo vídeo.